O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta sexta-feira que pode garantir a vacinação de toda a população brasileira contra a Covid-19 até o fim de 2021. A declaração foi dada em conferência virtual da Organização Mundial da Saúde focada no Brasil e nas Américas. Queiroga destacou que o Brasil tem doses suficientes para atingir a meta no segundo semestre. No entanto, o ministro da Saúde pediu que países enviem doses extras de vacinas e também as doem para o Brasil. Vamos acompanhar. Reiteramos nosso apelo àqueles que possuem doses extras de vacina para que possam compartilhá-las com o Brasil o quanto antes possível, de modo a nos permitir lograr avançar em nossa ampla campanha de vacinação, de modo a conter a fase crítica da pandemia e evitar a proliferação de novas linhagens e variantes do vírus. Daí a fala do ministro Marcelo Queiroga. Constantino, eu começo essa contigo. Você acredita nisso? Você acha que o Brasil consegue fazer a vacinação na sua totalidade até o final deste ano? Olha, é uma meta, né? Como diz o ministro, a esperança é que alimenta aí, né? Agora estão chegando finalmente as vacinas da Pfizer, que parece aí uma das melhores mesmo, né? E que não tinha sido possível comprar antes por conta de cláusulas leoninas, né? Draconianas, e que só com a aprovação de uma lei, como o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que relatou o projeto, atestou ontem, né? Graças a essa lei é que o presidente e o governo puderam comprar essa vacina, né? O que derruba um pouco aí a narrativa da própria CPI, né? Mas vamos ver, né? Tomara que sim. Eu acho que o caminho é a vacinação, apesar de ter alguns indícios preocupantes. Por exemplo, o Uruguai vacinou mais que o dobro do Brasil e está com um problema muito grave de surto. Então também não devemos esperar aí uma grande panaceia, né? E vai ser sempre uma corrida, é isso aí. Todo ano tem essas variantes e tudo mais, e os laboratórios têm que correr atrás do prejuízo e adaptar as vacinas. É o que acontece com a própria flu season, com a gripe comum, com a influenza, né? Então, tomara, né, que tenha essa entrega aí prometida, ou pelo menos colocada como meta pelo novo ministro, é o que podemos esperar. Amanda, você acha que essa meta é possível? Sempre é possível, né, Paulo? Eu espero que sim, eu tô esperançosa, mas pelo que eu conversei com alguns médicos especialistas aqui, eles me disseram que é pouco provável que essa meta seja atingida. E aí a gente tem que voltar a uma declaração do próprio ministro Marcelo Queiroga há poucos dias, quando ele disse que o grupo prioritário, que é composto por 77 milhões de pessoas, só será totalmente imunizado em setembro, e aí restariam 3 meses do ano para imunizar o resto da população, mais milhões de brasileiros. E a gente tem que pensar também que a história do Brasil com vacina, com cronograma de vacinação, tem sido de constantes reveses e atrasos. A gente assistiu isso em março, por exemplo, a gente teve a expectativa de entrega de vacinas cortada quase pela metade. Em abril também uma frustração de 31% na chegada de doses. Hoje a gente vive num cenário em que 11 capitais têm a vacinação e imunização parcialmente paralisada, principalmente por causa da falta da segunda dose da Coronavac. Isso é devido ao IFA, ao atraso da importação do IFA, que é um insumo básico da China. Então tem a ver com relações exteriores também, tem a ver com a falta de vacina no mundo, que o Constantino sempre toca nesse ponto, e ele tem razão. Tem a ver também com o Brasil ter entrado tardiamente nessa fila da vacina. Hoje a gente aprendeu a lição de que os países que fizeram essa aposta, se planejaram primeiro, como Estados Unidos, Israel, tanto na compra quanto no desenvolvimento das vacinas, que apostaram na vacina, hoje estão com grande parte das suas populações imunizadas. O Brasil, infelizmente, não fez essa aposta. Ele sentou desde agosto na mesa de negociações com a Pfizer e foi incapaz de chegar a uma solução. Outros 60 países, mais de 60 países, compraram a vacina da Pfizer antes do Brasil. É por isso que a gente está no final dessa fila e agora tem que se contentar com 1 milhão de doses. 1 milhão é ótimo, mas a gente poderia ter tido 70 milhões com o começo da entrega ainda em dezembro do ano passado. Então, imagina onde poderíamos estar nessa fila da imunização. Hoje a gente tem que pedir para que países que têm sobra de vacina, né, esse recado parece ser endereçado aos Estados Unidos, por favor, nos doem ou nos vendam uma parte dessas vacinas, dessas doses. Mas, ao que tudo indica, os Estados Unidos vai repassar esses 60 milhões de doses da AstraZeneca, ou grande parte disso, para a Índia.
Agora, eu acho que, só para ressaltar uma parte boa do discurso do Marcelo Queiroga, além do compromisso firme com a vacinação, que é preciso reconhecer isso no ministro, mas também a disposição em discursar no organismo multilateral, como a Organização Mundial da Saúde, que sempre foi criticada e condenada pela ala mais ideológica do governo. Então, essa postura pragmática, profissional e mais competente dessa nova ala, representada pelo Marcelo Queiroga, tem que ser louvada e elogiada. Muito bem. Serrão, você concorda? Concordo. A torcida é grande para que a gente possa ter vacinação em massa. Agora, os bons fins não podem justificar jamais os meios ilícitos. E todo mundo sabe que a área de saúde é o maior alvo da corrupção, do crime institucionalizado. O que eu estou querendo dizer com isso e deixar bem claro? Precisamos saber e ter transparência total em quanto custa e nos contratos de aquisição dessas vacinas. O que entra de interesse geopolítico e de interesse econômico direto? Quem leva vantagem altíssima com esse mega negócio que o vírus que veio da China proporcionou? Hospitais estão faturando alto, a indústria farmacêutica mais ainda, de medicamentos junto. E os fornecedores de vacina agora, já que a vacina psicologicamente foi entronizada na cabeça de todo mundo, cientificamente ou não, de que ela é a solução, então que vem a vacina. Só que a vacina vem, mas vem a custo. Quanto vai custar? É isso que ninguém nunca te informa. A gente não tem informações abertas sobre o custo das vacinas que nós tomamos atualmente para quaisquer doenças. A do Covidão menos ainda. E esse momento é um momento muito delicado. Nós acabamos de ter aí o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, detonado juridicamente. Por quê? Por causa de falcatrua na área de saúde, num relacionamento esquisito que tem em vários outros estados e municípios brasileiros com as chamadas organizações sociais de saúde. A maioria delas, bastante delas, são corretas, trabalham dentro da lei. Mas todo mundo sabe e tem certeza que grande parte delas também opera exatamente o esquema do crime organizado. Isso passa impune. Denúncias acontecem de montão, mas raramente são apuradas, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelos Ministérios Públicos Estaduais. Porque a área de saúde no Brasil e a de educação também são caixas pretas. Políticos querem ganhar dinheiro. Quando os políticos pedem cargos na área da educação e da saúde, eles não estão querendo fazer o bem desses setores públicos fundamentais para a população. Eles querem montar esquemas, porque essas duas áreas são as que têm os maiores orçamentos nos estados, na União e nos municípios. Então, eles querem dinheiro, querem fazer negócio. Então, vacinação é bom, mas temos que ter a transparência e saber se ela está sendo feita dentro do direito, da ordem, da honestidade e da legalidade. Constantino, e essa sinalização do Queiroga para os organismos internacionais, como é que você vê isso? Eu acho legítimo, né? Como eu disse, a vacina tem uma oferta limitada, o mundo inteiro está atrás. O Brasil é o quarto já país em termos de vacinação absoluta, que é o que importa justamente porque a oferta é limitada. Quarto ou quinto está ali passando o Reino Unido, né? Então, é natural que faça-se um apelo por conta da situação de maior emergência, assim como o próprio Estados Unidos está mandando vacinas da AstraZeneca para a Índia, né? Então, é um apelo, não custa nada, né? Você está tentando ali mexer nas emoções e mostrar, ó, aqui a situação está pior do que em outros países por conta dessa variante P1. Em São Paulo, 90% dos casos, segundo um estudo, são dessa variante, né? Então, Brasil e Uruguai tiveram um salto muito grande por conta da variante agressiva, assim como a Índia. É natural que seja aí um foco para receber uma ajuda especial nesse momento. E aí, Amanda, como é que você vê isso? Porque não era a postura do Ministério da Saúde, né? Não era, mas é essencial, é fundamental que seja, né? Por isso que eu disse que o discurso do Marcelo Queiroga no organismo multilateral, como a OMS, é o resgate dessa diplomacia da vacina. E foi um dos grandes motivos pelos quais o ex-chanceler Ernesto Araújo caiu. Vamos lembrar que ele caiu por pressão de empresários que viram na diplomacia brasileira um entrave para você
trazer o IFA da China, da Índia, para você importar as doses da Índia. Então, a má relação do Brasil com esses países, com parceiros históricos nossos, acabava criando uma barreira para a vinda dessas vacinas. Então, essa postura muito mais amigável, amistosa, e aí eu cito a dupla, não somente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas também o novo chanceler, o Carlos França, que tem tido uma postura proativa e produtiva junto a embaixadores de outros países. Essa semana mesmo ele teve com o embaixador da China no Brasil, depois que o Paulo Guedes cometeu mais uma de suas gafes, né, ao dizer que o vírus foi criado na China e que a vacina da Pfizer, que ele disse que era americana, na verdade foi desenvolvida pelos alemães da BioNTech, né, de origem turca, mas ele disse que a vacina americana era muito melhor do que a chinesa, do que a Coronavac. Depois disso, o Carlos França encontrou-se com o embaixador, telefonou para o embaixador chinês. Então, é esse tipo de postura de amizade, de diplomacia, que o Brasil precisa nesse momento. Isso ficou muito claro quando nós não conseguimos trazer vacinas desses outros países, importar os insumos básicos para a vacina. Então, nesse sentido, essa postura competente e diplomática é muito bem-vinda. Pediu a palavra, Constantino? Não, pedi sim, só para lembrar de algumas coisas. Primeiro, a fala do ministro Paulo Guedes era para consumo interno, ele não sabia que ia ser gravado e vazar. Então há sempre uma diferença, ele não falou isso para público. Em segundo lugar, ele não mentiu, né? O vírus é origem chinesa e a vacina chinesa é pior. E por fim, né, me causa muito espanto, para dizer a verdade, ou até algum grau de indignação, ver jornalistas aplaudindo uma situação de subserviência que o Brasil tem diante da China. Vamos ser realistas e aceitar que os insumos vêm de lá. Mas o que a postura do regime, por exemplo, na figura do seu embaixador, fez no Brasil, é digna de sequestrador fazendo com suas vítimas. Nós somos reféns, ele fez uma ameaça, né? E na China não tem sequer isso aqui que a gente faz, porque não tem jornalismo, né? Ninguém pode criticar o governo. Imagina a Amanda criticando do jeito que critica o Bolsonaro. Alguém, se fizer isso na China com Xi Jinping, vai morto. Né? Então nós temos que baixar um pouco a bola e entender que, por pragmatismo, nós temos que pagar o resgate, mas sem essa de amizadezinha com um regime que nos mantém sob a mira de uma arma. Amanda Klein, eu vejo que você discorda, eu quero saber por quê. Uma postura pragmática, sim, é uma postura comercial, de business, de negócios. Ninguém é refém de ninguém, nem é uma postura subserviente. Aliás, postura subserviente é o que o ex-chanceler Ernesto Araújo e o que o próprio presidente Bolsonaro mantiveram com o então presidente Trump. Não era uma política de Estado, era uma política personalista, uma política de amizade. Tanto que quando trocou o governo Biden, eles ficaram completamente tontos, aí tiveram que se adaptar, se adequar à realidade. Tanto é que o discurso do presidente Bolsonaro continua negociando. Clima mudou completamente em relação ao último discurso dele na ONU, no ano passado, enquanto Trump ainda era presidente, que era um discurso desafiador, um discurso ideológico, e dessa vez foi um discurso muito mais diplomático, competente, profissional. Mudou completamente o tom do discurso, não tem mais nenhuma daquelas teorias conspiratórias, ideológicas, de Amazônia, ONGs, índios e caboclos. Isso tudo saiu do discurso, isso só funcionava para a plateia do Trump, para a nova plateia internacional no governo Biden, num governo que preza o multilateralismo. Isso não funciona, não tem mais lugar, perdeu a vez. E é isso que o Marcelo Queiroga na saúde, o Carlos França na diplomacia, na chancelaria, no Itamaraty, estão mostrando que tem que ter uma postura comercial e uma postura competente e profissional. É isso que traz vacinas, é isso que abre portas em negociações do Brasil com o mundo, é isso que pode talvez garantir a chancela do acordo União Europeia-Mercosul, é isso que vai nos aproximar dos nossos aliados históricos. Vai lá, Constantino. O governo americano continua negociando com o governo brasileiro. A comparação entre Estados Unidos e China é esdrúxula, porque a China é uma ditadura comunista, os Estados Unidos é um país livre, inclusive com um jornalismo totalmente livre, o que não existe na China, né? Não é teoria conspiratória, coisa alguma, falar de globalismo e da tentativa de controlar a nossa Amazônia, esquema de ONGs e tudo mais. Isso aí é só estudar um pouquinho, né? Não podemos ser preguiçosos. Se estudar um pouquinho, nós vamos rapidamente chegar nessas conclusões, porque as provas são cabais e, inclusive, existem confissões, né, declarações oficiais de quem quer levar o mundo na direção de um governo mais centralizador mundial com essas entidades supranacionais. Então, e mesmo assim, você desviou um pouco do meu ponto. Meu ponto é que, por pragmatismo, a gente pode até falar que tem que pagar o resgate, mas eu não consigo aceitar muito bem jornalistas, né,
com uma postura um tanto de vassalos ou de capachos em relação a uma ditadura que lá, por exemplo, mataria alguém como você se falasse o que você fala do Bolsonaro em relação ao Xi Jinping. Amanda. Não sou eu que faço a diplomacia brasileira, ô Constantino. Na diplomacia, se a gente estudar um pouquinho, a gente vai ver mais um motivo para você poder falar isso da China. O histórico da diplomacia brasileira é um histórico de pragmatismo e de aproximação com os países. Não tem nada a ver com globalismo e teorias conspiratórias, não tem nada a ver com isso, não teve a ver com isso nem durante o regime militar, nem durante a ditadura militar. Então, o único revés, a mudança, a inflexão total na diplomacia brasileira que nos afastou de todos os nossos aliados e nos tornou pária mundiais em várias áreas do meio ambiente, do saneamento e das relações internacionais, foi essa dos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, levada a cabo pelo Ernesto Araújo, mas, obviamente, com influência e com anuência do presidente da República. Então, é essa diplomacia que nos isola. O que está tentando se recuperar aqui é justamente a aproximação do nosso lugar no mundo, o soft power que o Brasil sempre exerceu em várias áreas, como o meio ambiente, como a saúde. É esse o exemplo que o Brasil tem que dar. E é essa postura que o Brasil, é esse lugar no mundo que o Brasil perdeu nos últimos 2 anos que está tentando resgatar. Eu não considero refém nem subserviente à China, posso falar que abertamente, obviamente, a China é uma ditadura no sentido político, embora seja uma economia de mercado, é uma ditadura e tem desrespeito aos direitos humanos, promove genocídios contra minorias como os uigures, então tem muitas críticas a serem feitas à China, mas não é esse o momento, quando o Brasil negocia com a China, não é isso que tem que ser colocado em pauta em primeiro lugar, tem que ser muito mais pragmático, a gente não pode imaginar que a gente vai ter a mesma postura dos Estados Unidos, porque a gente não tem o tamanho deles. Constantino, quer fechar? Paulo, primeiro, não são teorias conspiratórias. Segundo, o Brasil não tem que ser capacho de regime nenhum se nós temos como maior parceiro comercial a China. Por outro lado, a China precisa comprar os nossos produtos e todo mundo está percebendo que a postura da, abre aspas, diplomacia chinesa tem sido cada vez mais agressiva. Basta ver o que esse embaixador no Brasil fez antes na Argentina. Basta ver como está reagindo o Reino Unido, o Japão, a Austrália. E todos vendem muito para a China e compram manufaturados bem baratinhos com mão de obra semi-escrava da China. Então o ponto não é ser pragmático ou não. O ponto aqui é a gente ter clareza moral para entender que China não é um player normal como os Estados Unidos. Então, eu não quero que o Brasil se caminhe na direção para virar mais parecido com a China. Então, eu, como jornalista, tenho que sempre destacar aqui que é muito importante a gente ter essa clareza moral. A China não é os Estados Unidos. Muito bem. Eu duvido que a diplomacia do Reino Unido ou da Alemanha batam boca como a diplomacia antiga aqui no Itamaraty batia a boca com a China. Você pode pesquisar um pouco melhor o que está fazendo a Austrália, todos eles. Você pode pesquisar Não, senhor, mas isso eles fazem no âmbito de organizações internacionais ao condenar atos específicos da China, mas eles não ficam batendo boca por Twitter. Amanda, se depender da ONU, se dependesse da ONU, o mundo hoje falava alemão e todo mundo fazia Heil Hitler. Pelo amor de Deus, o que serve a ONU além de discursos vazios para a esquerda caviar consumir? Para que serve justamente a ONU, o contrário, Amanda? Constantino. A ONU tem como direitos humanos a Líbia, o Irã. Você gosta de defender o direito das mulheres? Você tem alguma inclinação feminista? A ONU colocou o Irã na turma dos direitos humanos. É uma palhaçada. Para que serve a ONU, mano? O Brasil vota ao lado do Irã e de países atrasados de ditaduras quando se trata de direitos de mulheres e direitos reprodutivos e direitos de minorias e direitos humanos. Isso é que é uma vergonha, porque tem se colocado ao lado de ditaduras de países anacrônicos e atrasados. A arquitetura multilateral mundial erguida depois da Segunda Guerra Mundial, da qual a ONU faz parte, é o motivo de que nós tenhamos muitas democracias desenvolvidas e que tenhamos chegado até aqui sem uma terceira guerra mundial. Você está enganado. A ONU não é um bode expiatório de nada. É o bode expiatório de teorias globalistas insanas que querem ONU salvou a gente da terceira guerra mundial. E esse chavão a ONU salvou a gente da terceira guerra mundial. Amanda Klein e Rodrigo Constantino. Muito bem, acho que vocês já deram a sua opinião aqui. Eu quero ouvir o nosso querido Jorge Serrão sobre o que ele pensa dessa história. Não tem jeito, vou ter que chamar o VAR. E o VAR vai bater no ponto que dói. O Brasil tem sido globalmente uma colônia de exploração mantida artificialmente na miséria, uma colônia riquíssima, com grande capacidade, grande potencial para ser um país desenvolvido. Só que
a culpa não é de fora, não é do globalitarismo ou do globalismo. A culpa é nossa. Nós não estamos sabendo exercer a nossa soberania. E esse discurso, isso aí vale tanto para a extrema-direita quanto para a extrema-esquerda. O Brasil precisa encontrar um modelo, e não estou aqui defendendo centrismo, não, estou defendendo aqui a posição que o Brasil tem que encontrar para o seu papel de potência mundial. Nós temos capacidade disso, mas o Covidão mostrou, nós somos uma vergonha na gestão da saúde, nós somos uma vergonha na gestão de recursos públicos, nós somos muito ruins, vergonhosos em ciência e tecnologia. Era um país com nossa biodiversidade, com nosso potencial, com a capacidade de cientistas que temos aqui, era para nós termos soluções imediatas para problemas graves como essa onda do Covid que veio aqui, e virão outras. Não adianta vacinação em massa, vai exigir, vai vacinar em massa agora e vai ter que vacinar imediatamente logo depois. Não tem demanda. Já está definido que teremos sucessivos ataques de coronavírus a partir de agora no mundo. E o Brasil vai ser impactado por isso porque aqui tem saúde ruim, gestão de saúde péssima. Então, o Brasil tem que se redesenhar, se reinventar como potência para pensar em ser um país desenvolvido algum dia.